Bom dia, irmãos. Shalom Aleichem. Elohim Rabaim Beshem Yeshua. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Agora esta tarde, quando são 14 horas, vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, segmento dos estudos anteriores, que o tema é Em Busca das Origens de Gênesis. E hoje vamos falar sobre a formação do homem, corpo, alma e espírito. Eu quero, hoje é a aula 5, dia 26/5/2026. Esse conteúdo hoje são 7 páginas, vamos tentar resumir um pouco esse estudo para apenas entendermos o que a palavra de Deus nos diz a respeito da formação do homem, que diz assim, Gênesis 2:7: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e assoprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. O texto que eu quero me embasar está no livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, Jó 42, versículo 1 e 2. Escrito por Moisés, que também escreveu os 5 primeiros livros da Torá. Só que quando Moisés escreveu Jó, ainda não havia escrito Gênesis, para você entender. Moisés escreveu Jó exilado nas terras de Midian, quando se casou com a filha de um Cohen, um sacerdote chamado Jetro, nas terras de Midian. É o que a Bíblia nos informa. Moisés, durante 40 anos de exílio por ter matado um egípcio no Egito, Moisés escreveu a mais bela poesia da Bíblia, o livro de Jó. É um livro poético, é um livro que nos traz exemplos, comparações e a história de Jó. Na realidade, Moisés não conheceu Jó, muito pelo contrário. Jó viveu numa época de Abraão, e isso se não for antes de Abraão. Jó viveu cerca de 4.100 anos atrás. E Jetro conta essa história a Moisés, e Moisés vai agora escrever. Nós vamos ler o livro mais antigo da Bíblia hoje, e o Espírito Santo nos impelirá a falar da criação ou da formação do homem. Jó, verso 2, 42, verso 2, ele diz claro, a palavra de Deus diz claro quando diz: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Ou propósito. Essa é a declaração que Jó fez após passar por toda a provação que ele sofreu diante de Deus. O livro de Jó é o esforço do Espírito Santo para tentar explicar de como o homem foi formado e conhecer um pouco mais de quem é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia que eu me refiro não é um senhorzinho de barba branca cansado sentado num trono. Não. O Deus que eu me refiro não é alguém guardado numa caixa das religiões e é manipulado pelos homens. Não. O Deus que eu me refiro lhe é atribuído 72 nomes. E um dos principais nomes mais maravilhoso é o que? É o Deus de todos os mistérios. Yud Re Vav Re. Aquele que habita a luz inacessível. O Deus que tem olho, tem boca. É o Deus que não tem mão, não tem braço, não tem pé e ao mesmo tempo tem tudo isso. É um Deus que ao mesmo tempo toma forma e ao mesmo tempo é abstrato. É um Deus inacessível
ao potencial intelectual da criatura. É um Deus que não se prende a coisas. É um Deus atemporal. É um Deus que existia e existe antes do fator tempo. Ele cria o tempo, cria o espaço e cria a matéria. E continua fora do tempo. Deus não tem passado, Deus não tem futuro. Deus tem apenas o presente. É um Deus daltônico. Porque para ele não tem negro, não tem branco, não tem amarelo, não tem vermelho. Para ele todos são iguais. É um Deus que não enxerga divisórias impostas por criaturas. É um Deus que controla tudo sem mover. Um Deus que tudo que existe está no teu pensamento. As coisas que já existiram no passado e que nós nem imaginamos que vai existir. As coisas que existem agora, que nós vemos, e aquelas que ainda vão existir, que não estão na realidade. Nas três coisas, passado, presente e no futuro, existe ao mesmo tempo na mente deste Deus maravilhoso. Tudo ele cria. Ele pensa e depois diz, acontece. Ele pensa e depois diz, haja, e acontece. Depois de tudo, ou quase tudo, está criado como um artista que trabalha com doce. Depois de fazer todo o universo, galáxias, estrelas, infinito, como faz em um bolo, um bom confeiteiro, Deus olha para o bolo e diz, falta a cereja. Cereja que eu chamo de Keter, palavra hebraica que quer dizer coroa. Cereja da criação é a coroa da criação, com 4 elementos. Ele criou esta realidade, com fogo, água, terra e ar. São os elementos que compõem o ser humano. Tudo que existe nessa realidade foi feito só de 4 elementos. E quando os 4 elementos se difundem, acontece um milagre chamado vida. Quando Deus vai criar a supremacia da criação, a coroa, a cereja do bolo, então Deus pensa, mas não fala. Interessante porque tudo que Deus vai pensando, vai falando, vai existindo. Deus pensa e faz a sua obra de arte máxima. Quando já existe anjos, arcanjo, querubim, serafim e mais 6 milhares de anjos angelicais que nós não conhecemos, nem entendemos. Quando os universos não tinham sido todos criados, Deus pensou em criar o homem. Só que não falou, ele agiu. Por quê? Nesse ele agiu. Ele queria sentir. Ele queria tocar. Aleluia. Deus desceu e pegou a primeira matéria para se tornar concreto aquilo que era abstrato na sua inteligência. Quem? O ser humano. O ser humano é o único ser que existe que tem 2 naturezas, natureza de baixo e natureza de cima. Com 2 dos 4 elementos ele faz a natureza de baixo. Ele pega o pó, esse pó aí que a gente pisa todo dia, ninguém dá nada por ele, porque é assim que Deus trabalha. Deus pega o lixo e faz uma bela obra na mão de um grande artista que é ele. Deus pega o homem caído e transforma ele num verdadeiro cidadão do céu. Isso é um milagre que só Deus pode fazer. Ele sabe fazer como ninguém. Deus sempre pega o ninguém, que ninguém dá nada, e transforma em algo precioso. O santo e eterno e bendito pega o pó, mas o pó só não tem constância. Então ele ajunta o segundo elemento, a água, e faz o barro. O homem foi feito de barro, Adamá.
É assim que está escrito no livro do profeta Jeremias, que ele desce à casa do oleiro para comparar o homem como o oleiro e o barro. Só que quando Deus faz o primeiro homem, ele não faz um boneco maciço, estereótipo como todos pensam, não. Não faz aquele boneco sem nada dentro, não. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Quando Deus vai fazer o homem, a primeira peça que Deus faz é um osso minúsculo na coluna, que a gente chamamos eles de carunchim, né? Um pouco acima da bacia, que se aloja na coluna vertebral acima, um pouco desse osso que a gente tem que liga as duas pernas. Essa é a primeira vértebra da coluna, segundo a ciência, que é formada. Porque essa regra vai se seguir durante toda a criação, quando ainda somos um objeto inerte para Deus. E Deus então começa a fazer o homem. No ventre materno, a primeira coisa que se forma em nós é a nossa coluna vertebral. Eu estou falando do artista supremo, arquiteto do universo, de todas as coisas. Quando ele vai fazer o homem, ele faz um osso pequeno, porque no reino do céu tudo começa pequeno, mas não permanece pequeno, sofre mudanças transcendentais e eternas. Esta é a mensagem nesse estudo para você. Se você tem imaginação de começar grande, esqueça. No reino de Deus tudo começa pequeno, como grão de mostarda, como esse osso na coluna vertebral. É a primeira coisa que ele faz. Depois faz as juntas, todas de barro. Depois de juntar cada peça daquela coluna, ele vai fazendo cada osso daquele corpo. E Satã fica olhando, porque já estava caído. Fica olhando de longe e pensa. E os anjos caídos olham também, e os anjos que não foram caídos também estão olhando, porque o que Deus tem que fazer, ele faz, para que todo mundo veja a sua obra. Vão olhando e pensando, o que será que ele está fazendo, que o Senhor está fazendo? O anjo não sabe o que é osso, porque o anjo não tem osso. O anjo não entende o que Deus faz. Depois de fazer todos os ossos, desde a falange do seu indicador até o seu fêmur, ele termina a primeira parte da obra. 613 ossos compõem o esqueleto humano. Agora presta atenção, exatamente o número de mandamento que está na Bíblia Sagrada, na Torá. Incrível! Deus fez o homem baseado na Torá. Deus fez o homem em pé. Deus não fez o homem sentado, nem caído, nem prostrado, nem deitado. Ele faz o homem em pé. Por quê? Porque ainda que você tropece e caia, a mesma mão que te criou sempre vai estar pronta para te colocar em pé de novo, amado. Aquele que cai não ficará prostrado. Deus te levanta. Se às vezes eu estou ministrando esse estudo da formação do homem é para alguém que você está sentindo caído, prostrado, frustrado, levante-se em pé, levanta e resplandece, porque já chegou a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E não adianta teimar, querer ficar caído, prostrado, porque todas as vezes que você cair, Ele vai te colocar de pé de novo. Deus te fez para estar em pé diante dEle. Deus não fala com ninguém caído. Deus faz o esqueleto. E depois, com o mesmo barro, minuciosamente todas as veias, que na minha ignorância eu chamo de fios, até aquelas mais pequenas, desde lá de baixo vem puxando as veias, desde as maiores como a aorta, até aquelas minúsculas que nós chamamos de varizes, os micros vasos. Ele vai puxando todo de baixo para cima e liga uma peça a outra, divide peça, divide o cardio, o miocárdio, os rins, conecta os fios, depois distorce-os como um padeiro, faz com a massa de pão torcido, tudo de barro, formando a musculatura. Ele vai torcendo para deixar os músculos enrijecidos, fortes, e junta tudo. Olha que tremendo. Junta os nervos, músculo e vai dando forma. E os anjos estão olhando, atento. E Satã está olhando. O que será que o Senhor está fazendo? Mas ele não fala o que faz.
porque as obras mais belas que ele faz calado. Oh, aleluia! Quando Deus se cala, é porque Ele está preparando algo tremendo para trazer à tona para você ver na tua vida. Talvez você está orando, está buscando e Deus está calado. O céu está como um céu de bronze, não te responde. É porque Deus está fazendo. Ainda que você não creia, Deus está fazendo. Ainda que você não vê, Deus está trabalhando. Ainda que você não sinta, Deus está trabalhando e Ele trabalha para quem espera. Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Jesus, neste momento, nesta manhã, neste dia, nesta tarde, nesta noite, no momento que você vai ouvir esse estudo, Ele está trabalhando em favor do homem. Mas Ele não fala o que faz, porque as obras mais belas que Ele faz calado. A redenção da cruz Ele fez calado. Enquanto seu filho morria na cruz do Calvário, Ele estava calado. Ele estava trabalhando. Ele trabalha assim, como quem trabalha escondido, sem dar satisfação, porque Ele é o Senhor. Mas quando a obra estiver pronta, Ele mostra ao mundo todo o quanto Ele é bom em fazer as coisas. Ele sabe fazer as coisas como ninguém. Aleluia. Ele faz as entranhas. É tudo assim, dentro para fora. Tudo que Deus faz é de dentro para fora. Nada com Deus é de fora para dentro. Com Deus é sempre de dentro para fora. Depois de tudo aquilo feito, todo aquele emaranhado, Ele coloca um pedaço de massa, de barro, a argila cinzenta, Ele dobra, coloca na parte superior da cabeça e chama de cérebro. Mais tarde, um mistério tão grande que até hoje nós não entendemos como funciona o nosso cérebro. Depois ainda, como um pizzairolo, faz uma massa fininha, bonita e cobre tudo aquilo e nós o chamamos de pele. E ainda com um supremo artista, como quem sabe trabalhar, ele faz todos os pelos, um por um, de barro. É o detalhe que Deus fez, o homem apalpando. E quando o boneco está pronto, mas ainda inerte, só com duas naturezas, Ele está ali, parado, em pé, com os pés grudados na terra. Então, os anjos veem aquele boneco e comentam: nossa, essa obra é a cara dele, parece com ele, parece que é uma imagem dele. Os anjos ficam com ciúme, porque o anjo não é aquele bonequinho de bumbum de fora e arquinho e flecha, chamado Cupido, que anda voando, não. Anjos são seres bizarros, com formas de animais, formas esquisitas. A Bíblia diz que tem anjo que tem 4 rostos. Quando vai girando, parece que tem uma catraca no pescoço, vira para cá, vira para lá, e quando vira é leão, quando vira é rosto, quando vira é boi, quando vira é águia, quando vira é rosto de homem. Anjos com 6 asas, com fogo. Você imagina o que é isso? Imagina um ser desse aparecer para você, você corre até em São Paulo. Amado, o céu não é todo mundo de branco dizendo aleluia, e esperando e perguntando o que vamos comer na janta, não. Céu são as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não veio ao coração do homem. Deus preparou para que os que o amam. E o céu que nunca subiu por entendimento ao homem algum, porque os anjos lá habitam. E eu pergunto, por que os anjos ficaram com ciúme? Pelo menos um ficou com ciúme, chamado querubim ungido, porque queria ser igual a Deus. E ele ficou com ciúme porque agora caído ele queria ser igual a você, porque Deus é igual a nós. Somos a imagem e semelhança de Deus. Aí esse querubim olhou para o boneco inerte que não se move, que é só um boneco, e disse assim: ah, se essa é a máxima da criação, isso é fácil para mim. Eu destruo, é de barro, eu sopro, transformo o barro em poeira. É o que ele quer fazer hoje com o ser humano, destruir o homem.
Só que aquele querubim não sabia que ainda faltava as duas essências para Deus colocar dentro do homem. Falamos do barro e da água. Falamos da terra e da água. E essas duas essências iam fazer cada um de nós se tornar mais poderoso do que Ra-Satã. As duas essências são divinas. Por isso, de boca fechada, ele faz tocando. Agora Deus vai abrir a boca. E quando ele abre a boca, ele coloca na narina do homem e assopra o fôlego de vida. Chega na narina e assopra, e o boneco abre os olhos. O que era barro vira carne, o que era água vira sangue, e a massa cinzenta recebe uma fagulha chamada éter, que é uma propriedade do Espírito Santo, e a vida recebe uma descarga elétrica, e o boneco arranca os pés da terra e começa a andar e a falar e a raciocinar igual Deus. A vida é uma fagulha, é um fogo, e o sopro da vida é o que nos faz seres viventes, alma vivente. Nehet, Nefet Reshaya. O livro de Jó faz esse esboço e faz esse esforço de mostrar esse grande mistério. Lá diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Sabe o que eu estou dizendo? Estou dizendo que Deus tem pensado a seu respeito, a meu respeito, e Ele manda eu lhe dizer nesta manhã: eu bem sei os teus pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem, não de mal, pensamento de paz e não de guerra, pensamentos de alegria, de contentamento, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, são maiores do que o nosso. O que Deus pensa para nós é pensamento de bem e não de mal, e nós só pensamos o mal. Pensamento de paz e nós só queremos guerra. E se tem alguém que tem misericórdia, é aquele que está sentado no trono. Tudo que Deus vai fazer no mundo de baixo, que é esse que nós vivemos, tem que acontecer primeiro no mundo de cima. Isso é regra. Está em Gênesis 1. Do princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não criou a terra e os céus, mas criou mais forte, céus e terra. Isso é regra que vai reger todo o universo. Primeiro o céu, depois a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim et baret. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isto é palavra. O que isso quer dizer? Isto quer dizer que tudo que acontece aqui tem que acontecer primeiro lá em cima. E como vai acontecer embaixo? Vem depois. Vai acontecer embaixo através daquilo que eu chamo de decreto. Deus decreta no céu e acontece na terra. É por onde que flui esses decretos. Pelo lado da justiça de Deus, a Zadaká. Porque embaixo do trono de Deus existe um tribunal e todos os decretos vão passar por ali antes de chegar a nós. Mas o que é justiça? O símbolo da justiça na terra é representado por uma mulher que segura na mão uma balança, que não está pensa, ela está plena. Na outra mão segura a sentença, que é a espada. Mas o sinal mais forte, senhoras e senhores, da justiça é que ela tem os olhos vendados. Então a justiça só será justiça se ela for cega. Justiça não pode enxergar. Por isso que Deus diz para Israel, quando for julgar: não favoreça o pobre pela pobreza, nem o rico pela riqueza, mas sereis justos. Que tremendo. E esse tribunal de cima tem um juiz justo, verdadeiro e fiel, que chama o Senhor dos Exércitos. Eu estou aqui conjecturando o caso de Jó. Um dia em que os filhos de Deus foram se apresentar a Jó, veio também no meio dele Ra-Satã. E Deus perguntou a ele: de onde vem Satanás? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. E Deus olha para ele e diz: tem visto na terra o meu servo Jó?
homem íntegro, temente, obediente, que se desvia do mal e teme o meu nome. Lá vem o acusador, mas também o Senhor fez dele um homem rico. Nesse tribunal também existe esse acusador implacável até os dias de hoje, porque em Apocalipse diz que ele acusava os irmãos dia e noite, mas foi precipitado na terra para trazer a besta, o anticristo. Nem permaneceu mais os seus lugares no céu, porque Miguel desceu-lhe a espada quando ele foi atrás da igreja. Só que o acusador não está lá na audiência dentro do céu, como muitos pensam. Mas como que pode o Satanás entrar no céu? Não, ele não entra no céu. Ele fica na região celeste. O acusador está no mundo inferior, o mundo de baixo, na atmosfera. Então como é que ele tem acesso à audiência? Não é que ele tem acesso. Ele tem acesso a essa audiência por causa da onisciência de Deus, que vai até onde Satanás está. Salmo 139 diz: se eu colocar o meu leito na profundidade do abismo, lá também tu estás. Não tem como se esconder da presença de Deus. Veja, o acusador se levanta e diz assim para mim e para você hoje: ele não pode. Deus diz assim: eu vou abençoar o José, eu vou abençoar o João. Aí o acusador se levanta e diz assim: não pode abençoar ele, Senhor. Quem é esse acusador? O anjo caído, que não para comer, não para dormir, não para ir no banheiro. É um anjo que estuda a tua vida, é dedicado dia e noite em anotar todas as coisas erradas que eu e você falamos e fazemos. Esse anjo nos estuda e observa tudo o que a gente fala e tudo o que a gente faz e anota. E quando Deus diz: eu vou abençoar a vida dele ou dela, ele diz: não pode. E Deus pergunta: por que não? É o caso que ele disse: viste o meu servo Jó? Aí o diabo diz: por causa disso, ele fez isso, ela fez isso, fez aquilo. Só que tem um detalhe: esse ser nos conhece por fora, como conhecia Jó por fora, porque por dentro só Deus nos conhece. E foi isso que Deus queria mostrar a Ra-Satã, o que tinha dentro de Jó, que o diabo não conseguia enxergar, que era integridade, fidelidade a ele. Por isso quer dizer que tudo que você fala e faz, ele tem um acesso, mas o que você pensa, ele não alcança. E Deus dá ouvido para o acusador, e o acusador vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Quando ele termina, agora Deus, que é a justiça, que tem que ser cega, ele tem que olhar o outro lado. E no outro lado, oh, aleluia, no outro lado a Bíblia diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, que não perde causa, um advogado que é justo e fiel, verdadeiro. O advogado que na qual Deus fez ele homem, porque Deus queria sentir o que era angústia, Deus queria sentir o que é tristeza. Deus é espírito, ele não consegue sentir essas coisas, por mais que ele é o ser sábio, ele não consegue experimentar como é na pele. Então ele permite que seu filho nasça de uma mulher, vira carne para poder sentir. Aí ele pode perguntar, e o filho diz: eu senti, pai, eu sei o que é isso. Por isso ele é o nosso advogado, que tem na mão as marcas da cruz do Calvário. Tem um livro chamado Livro da Vida. Ele pede a palavra. Imagina a cena, senhoras e senhores, ouvintes. Abre o livro da vida e procura João, José. Pai, o nome dele está aqui no livro. E por causa desta obra na cruz do Calvário, toda essa sentença, Pai, já foi rasgada. Teletestai. Está consumado. Porque lá no versículo Deus dizia: Jó é rico. Eu fico pensando se Deus tivesse uma mente mesquinha ou medíocre que nós temos hoje, né? Porque quando a gente vê alguém rico, a gente fala: nossa, nem precisava, não precisa isso. Só que a questão não é precisa ou não precisa, é só ler a Bíblia. Deus no céu vê que Jó não é um andarilho, não é um pedinte. Jó não é qualquer, Jó é um sheik do Oriente Médio, uma excelência em tudo
que tem, que faz, fazendo sacrifício por seus filhos, sem saber que eles tinham pecado. Essa é a resposta de Jó, confirmando o relato da formação do homem, como eu acabei de dizer. E vamos concluir o significado de cada elemento formado do ser humano nesta conclusão desse estudo, neste momento. Nefesh, em hebraico, a tradução é nefesh, tradução comum, alma, ser, vida, pessoa, garganta. Raiz e sentido original vem de nafash, que significa respirar profundamente, suspirar, tomar fôlego. Originalmente, nefesh descreve a respiração ou a garganta, o centro da nossa fala, por extensão, o ser vivo que respira. Temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque o que a boca fala, o coração está cheio. Em que sentido? É o centro da nossa fala. Se você falou que eu sou feio, não adianta depois pedir desculpa e dizer que não queria dizer, porque você falou o que veio de dentro. O conceito para Nefesh é a alma que vive, parte emocional e consciente do homem, aquilo que sente, deseja e escolhe. Vai pensar que é o corpo culpado de tudo, não. O desejo nasce na alma, na parte emocional, consciente do homem. Ela é culpada de tudo. Por isso que quando você fala, Deus fala alguma coisa, você olha para Deus e diz: eu, Senhor? Claro que é você. Às vezes pessoas dizem: o que eu fiz para Deus? Essa parte emocional e consciente do homem sabe exatamente o que você fez para Deus. É a vida individual que diferencia de todas as outras vidas, uma pessoa da outra. Gênesis 2:7, o homem tornou ser Nefesh Hayah, alma vivente ou alma que vive. A Nefesh não é algo separado do corpo, mas a vida que o corpo recebeu ao ser animado pelo próprio divino. O corpo era inerte quando ele recebe a descarga de Deus. Os outros dois elementos, o fogo e o espírito, ele traz junto com a alma, é inseparável. É inseparável. E outra, é imortal. Correspondência para o português, a palavra alma, ser, pessoa, vida é a mesma coisa no português. Alma é ser, é pessoa e é vida. Quando fala uma alma, é uma pessoa. Quando fala uma alma, é uma vida, é um ser. Salmo 103:1, bendiz a minha alma, nefesh ao Senhor, ou seja, bendito, ou bendize, Senhor, a minha vida a ti. Bendito é o meu ser a ti. A outra palavra é irua, em hebraico, ruá, ou irua, ou roar. Tradução comum, espírito, vento, sopro, ar, mente. A mente é onde concentra a alma, as emoções. A mente é o psique no grego. Raiz, sentido original, literalmente, ruach, significa vento ou sopro em movimento. Representa o princípio vital e invisível que vem de Deus, a energia ou força espiritual que dá direção e consciência. O conceito é o espírito do homem, a parte que se conecta com Deus, enquanto Nefesh sente, Ruah ou Iruah discerne. Repito, enquanto Nefesh sente, é a emoção, Iruah discerne, entende. Enquanto a alma deseja, o espírito compreende. Por isso que é o espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O espírito Iruah do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbio 20:27. Corresponde em português a espírito. No inglês, espectro, ou espírito, sopro, vento, ou ânimo. Ânimo, recuperar ânimo é recuperar o espírito no português. Psique, a tradução literal de psique é alma, vida, mente, emoção, só que é no grego.
Vem do verbo psiquem, que significa respirar, soprar, ter fôlego, é equivalente. Grego direto do nefesh. É a mesma coisa, só que em hebraico nefesh, no grego psiquem. O conceito para psique é a vida interior emocional e racional do homem, ou seja, o centro da vontade e da identidade pessoal. Por isso que os desejos da carne, Paulo diz que nós conseguimos controlar, porque quem manda no nosso corpo é o nosso homem interior, o psique, o nefesh. E onde habita o pensar, é onde habita o sentir, o desejar. Por isso, Cristo diz assim: quem quiser salvar a sua psique, a sua vida ou a sua alma, perderá, né? Mateus 16, 25. Correspondente em português para alma, mente e vida interior. E por último, pneuma, no grego. A translação pneuma significa também espírito, sopro e ar em movimento. Raiz e sentido original de pneu significa soprar, respirar, literalmente, o ar que movimenta. É equivalente ao iruach no Antigo Testamento, em hebraico. Pneuma é o espírito, a dimensão que percebe Deus, que busca o eterno, que se comunica com o Espírito Santo. É a consciência espiritual que distingue o homem das demais criaturas. O mesmo espírito, pneuma, testifica com o nosso espírito, pneuma, que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. Correspondência em português: espírito, vida, sopro divino. E concluindo, resumo comparativo, conceito: corpo, em hebraico basar, grego soma, significado literal: carne, matéria, estrutura física. Função no homem: relação com o mundo físico. Tudo que vai fazer é por meio do corpo. Tudo que Cristo vai fazer é por meio do corpo. Tudo que Deus vai fazer no homem é por meio do corpo. Conceito hebraico: alma, nefesh. Grego: psique, significado literal: ser, vida, respiração. Função no homem: emoção, desejo, mente, personalidade. Resumo comparativo de conceito: hebraico ou grego. Espírito é irua no hebraico, pneuma no grego. Sopro, vento e energia vital, significado literal. A função no homem: conexão com Deus, consciência espiritual. Em linguagem espiritual, o corpo sente o mundo. A alma sente a si mesma. O espírito sente Deus. Vou repetir: bara, corpo, ou quer dizer, basar, corpo, sente o mundo. Alma, nefesh, psique, sente a si mesma. O espírito, irua, pneuma, sente Deus. Que Deus abençoe a todos por esse estudo. Que você possa meditar vendo esse PDF. Boa meditação, em nome do Senhor Jesus Cristo.